capítulo de número 2. Mais uma vez quero agradecer aos irmãos que nos visitam pela primeira vez, que o Senhor te abençoe, é uma alegria recebê-los. Quero convidá-los a abrir o seu coração, porque Deus tem uma palavra para vocês, amém? Glória a Deus. Ministério de Louvor, ficou uma música, deixa para o final, amém? No final a gente canta, amém? 1 Coríntios 2, verso de número 16. Glória a Deus. Eu quero dar continuidade nessa mensagem que eu ministrei quem esteve aqui na quinta-feira, no culto da vitória? Ministrei uma palavra sobre a mente, sobre manter a sua mente firme no Senhor, para que você não receba os ataques do inimigo. E hoje eu quero dar sequência nessa mensagem e falar um pouco mais sobre essa área de ataque na mente. E o tema dessa ministração é como vencer os ataques na mente. Amém? Diga comigo, como vencer os ataques na mente. Então, 1 Coríntios 2,16, a palavra do Senhor diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você pode repetir essa frase comigo? Diga, mas nós temos a mente de Cristo. Mais uma vez, mas nós temos a mente de Cristo. Mais uma vez, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Pai querido, nessa noite, ministra, Senhor, sobre nós a Tua palavra, e que possamos recebê-la, Senhor, de uma forma com que seja claro, Senhor, na nossa mente e no nosso coração, o que o Senhor espera de nós, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus? Se assente, por gentileza, irmãos. Na quinta passada, nós falamos sobre essa mesma temática, sobre a mente. A nossa mente, a pastora Priscila já ministrou muito sobre isso para as mulheres. Sim ou não, mulheres? A nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha onde, dioturnamente, o inimigo, ele tenta acessar, ele tenta ganhar território, ele tenta ganhar espaço na nossa mente. Eu quero pedir, Danilo, dá só um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. O inimigo, obrigado. O inimigo, ele tenta dioturnamente ganhar território na nossa mente. A nossa mente, ela é uma das áreas da nossa vida aonde você tem o poder de absorver as coisas boas e as coisas ruins, tanto da vida, quanto da morte, quanto da palavra de Deus, quanto das coisas do mundo, quanto às coisas que agradam a Deus, quanto ao pecado. Então, quando eu digo vida e morte, está relacionado às coisas de Deus e às coisas que não são de Deus. Está relacionado às coisas que procedem da palavra de Deus, quanto das coisas que não procedem. Também relacionado às coisas boas da vida, quanto às coisas que são ruins para a vida do homem, para a vida do ser humano. E queridos, entenda uma coisa importante nessa noite. A nossa mente é disputada. A nossa mente é disputada nas áreas espirituais, pelas coisas de Deus, que nos abençoa, como também pelas coisas do inferno, pelas coisas do diabo, pelas coisas do mundo, que nos destrói, Pensa comigo, quantos casamentos estão sendo desfeitos? Uma família não se desfaz por causa da execução de uma atitude pecaminosa. Uma família se desfaz quando a mente de alguém se
divorcia, quando a mente de alguém se separa do propósito, quando a mente de alguém se afasta do propósito original, a qual Deus estabeleceu. Uma traição, ela não acontece fisicamente, instantaneamente. Uma traição, ela acontece quando a mente é atacada e a pessoa não tem a percepção de que uma situação está sendo criada e o inimigo está forjando aquela situação para que aquela pessoa se envolva em um ato extraconjugal, em uma situação que vai ocasionar posteriormente um divórcio, uma briga, uma divergência, uma confusão. A nossa mente, ela é constantemente disputada pela palavra de Deus, no sentido de que Deus se manifesta em nós através do que ouvimos e através do que entendemos, como também pelos dados inflamados do maligno, as setas malignas, as vozes malignas. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, dizendo assim: há muitas vozes no mundo, há muitas vozes no mundo. Existem vozes de todas as maneiras. Existem vozes de pessoas que dizem que aquilo que é errado agora é certo. Aquilo que é pecado, agora não é mais pecado. Existem vozes no mundo dizendo de que isso aqui não é tão errado assim. Isso aqui, você depende do ponto de vista. Há vozes de todas as maneiras no mundo. E conforme nós ouvimos, a nossa mente, ela tem a percepção, a nossa mente, ela compreende. E à medida com que nós compreendemos, nós então tomamos decisão. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Amém, povo de Deus? A fé é gerada por aquilo que você ouve. E quando você ouve, você compreende. Quando você ouve, você entende. Quando você vê, você também consegue ter percepção, através da sua visão, através da sua audição, através da sua percepção das coisas que acontecem. A sua mente trabalha, a sua mente funciona. E a sua mente é disputada. A sua mente é disputada o tempo todo por Deus, para que Deus possa colocar em você os princípios do céu, como também pelo diabo, tentando colocar na sua mente os princípios do inferno. Agora eu pergunto para você aqui nessa noite: você tem guardado a sua mente? Você tem guardado a sua mente? Ou você é aquele tipo de pessoa de que não se importa? Alguns pensamentos estão vindo e você, não estou nem aí não, não vai acontecer não dá nada não. Você inferioriza os pensamentos, você minimiza os pensamentos, você descredibiliza os pensamentos, você diz assim: eu só estou pensando isso agora, não, daqui a pouco. Ei, escuta. Quando fagulhas de pensamentos vêm sobre você, e esses pensamentos não te abençoam, pode ter certeza que o inimigo está batendo a tua porta, querendo entrar na tua vida através da sua mente. Suicídios, depressão, ansiedade, sintomas de enfermidades, vêm na vida de muitas pessoas, através do que ouve, através do que vê, através do que pensa. Existem áreas em nossas vidas que elas são constantemente atacadas no intuito de que as influências externas nos influenciem, para que a gente possa sofrer ou para que a gente possa viver propósitos melhores, dependendo daquilo que vem, daquilo que nós absorvemos, daquilo que nós vemos, ouvimos e principalmente daquilo que nós pensamos. Existem pessoas que elas não conseguem dormir porque a mente não para de trabalhar. Talvez você conheça alguém assim, eu espero que ninguém aqui esteja passando por essa situação. Mas existem pessoas que elas não dormem porque a mente não para. Elas deitam para dormir, mas a mente fica, a mente fica trabalhando, e a mente fica vagueando, a mente fica pensando em coisas, fica pensando na morte da bezerra. A mente vai, e coisas que muitas das vezes rouba a paz, rouba o sono, rouba a alegria e não abençoa, não edifica. E muitas vezes a pessoa não consegue vencer isso. A pessoa não consegue romper. Existem pessoas que eu já atendi que diziam assim: pastor, eu não consigo deixar de pensar em determinadas coisas. E engraçado que eu nunca vivi essas coisas, sequer
tenho vontade de viver, mas não sai da minha cabeça determinados pensamentos, não sai da minha cabeça determinadas coisas. O seu campo é um campo de batalha, aonde o inimigo está o tempo todo tentando ganhar território. Depende de você e eu, depende de mim, se nós vamos dar espaço ou não, para que o inimigo ganhe campo na nossa mente, ganhe espaço na nossa mente. Por isso, irmãos, nessa noite, eu quero falar com vocês acerca de como vencer alguns ataques na mente, alguma forma, alguma maneira de vencer ataque do inimigo na nossa mente, porque existem situações, irmãos, que vêm na nossa mente que a gente às vezes não provoca, às vezes a gente nem quer pensar, é ou não é verdade? Existem coisas que vêm na nossa mente que às vezes a gente diz assim, mas da onde veio isso? Da onde? Escuta, eu quero falar com vocês para início, sobre pensamentos limitadores. Diga comigo, pensamentos limitadores. Eu quero dar um exemplo de pensamentos limitadores. Depois você pode fazer uma reflexão de várias outras situações que podem acontecer, porque o tempo não vai dar para nós esmiuçarmos como eu gostaria sobre essa temática. Mas um exemplo. Pessoa que tem um pensamento limitador, ela normalmente usa essa frase assim, ó, ou uma das frases é essa: tudo que eu aprendi foi apanhando da vida, foi na luta, não foi de mão beijada. Quem já ouviu essas frases, essas coisas? Não precisa se manifestar, mas quem já falou isso pelo menos uma vez na vida? Principalmente quando o pai vai dar conselho para o filho, sim ou não? Ó, guri, você presta atenção, tudo que eu conquistei nessa vida foi apanhando da vida, a vida me bateu, a vida é sofrida, eu sofri para aprender, foi uma luta, você tem tudo de mão beijada, eu não ganhei de mão beijada. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Escuta, isso é um pensamento limitador. Por quê? Porque, sabe o que é o pior quando a pessoa pensa essas coisas? É ela pensar achando que está certa. Isso é pior. É ela falar isso achando que ela está certa. Ela achando de que ela está dando um bom conselho para o filho. Achando que está dando um bom conselho, embora a atitude seja uma atitude de tentar ajudar. Mas são pensamentos limitadores. Por quê? Porque não é porque você aprendeu apanhando que você precisa ensinar batendo. Não é porque você aprendeu da vida apanhando que você vai ter que ensinar batendo. Existem pessoas que usam outra frase de pensamentos limitadores, dizendo assim, ó: foi assim que meu pai me ensinou, é assim que eu vou fazer. Quem já ouviu isso? Foi assim que eu fui criado, foi assim que me ensinaram, meu pai me ensinou na chincha. E tem gente que fala com orgulho, sim ou não? Nossa, meu pai me batia com reio de cavalo. Que coisa boa, né? Oh, que coisa boa. O meu pai, a minha mãe, ela fazia aula de mira, chinela havaiana, 10 metros de distância, ela acertava a minha cabeça. Oh, que coisa boa. E é assim que eu vou ensinar meus filhos. Tem que me obedecer, senão toma a havaiana na cabeça. São pensamentos limitadores. O inimigo tenta aprisionar as mentes das pessoas para que elas pensem que atitudes limitadoras são positivas e que elas passem essas atitudes de geração em geração. Por isso que tem pais que às vezes eles reproduzem as mesmas atitudes dos seus avós, dos seus pais, na vida dos seus filhos. Educaram o meu pai de uma maneira firme, e para que ele se tornasse homem, e aí para ele ser homem, ele tinha que ser bruto, ele tinha que ser arrogante, ele tinha que ser, e comigo vai ser assim, meu filho também vai ser bruto, meu filho para mostrar que é homem, ele tem que mostrar que ele é macho. Pensamentos limitadores. Por quê? Porque vão passando, é assim que vai indo, e o pior é quando a pessoa pensa que está certo. Então isso é uma batalha muito séria, é uma batalha muito real no nosso dia a dia. Pastor, isso é pecaminoso? Não é uma questão de ser pecaminoso ou não, é uma questão de ser um pensamento limitador. É algo que foi feito por imposição,
e nós achamos que isso fez bem e precisamos dar sequência nisso. Qual é a maneira correta de se fazer então? Eu não estou aqui para dizer para você qual é a maneira correta, eu estou aqui para dizer para vocês de como vocês detectar pensamentos limitadores, atitudes limitadoras, que muitas das vezes você tem em você, você age e acha que está certo, acha que está tudo beleza, e muitas das vezes você está travando, você está bloqueando um futuro promissor na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Por quê? Porque a sua mentalidade não mudou, e aí você não quer que a mentalidade dos outros mudem, você não quer que a mentalidade dos outros aperfeiçoe, porque a sua mentalidade não mudou. Os nossos pensamentos são tão valiosos, que nós podemos perder uma guerra antes mesmo de entrar nela. Presta atenção, irmão. O nosso pensamento, ele é tão valioso, que nós podemos perder uma guerra antes mesmo de entrar nela. Olha só, a questão do nosso pensamento ser tão valioso. No reino de Deus, quando um crente perde uma guerra, pode-se dizer que ele não perdeu uma guerra que estava perdida, ele perdeu uma guerra que já estava ganha. Então nós podemos perder uma guerra ganha por causa da forma que pensamos. Nós podemos perder uma guerra ganha por causa da forma que pensamos. Como, pastor? Escuta, quem serve a Deus aqui? Quem crê que Deus é poderoso? Quem crê que Deus nunca perdeu uma batalha? Quem tem pensamento limitador, perde batalha espiritual. Por que perde batalha espiritual? Porque a sua fé não alcança a graça em Deus, crendo de que Deus não perde batalha, e se nós somos filhos de Deus, nós também não perdemos. Você não entendeu? Se eu sirvo um Deus que não perde batalhas, logo eu também não perco. Porque se eu perder algumas batalhas, não é porque o meu Deus não tem poder de vencer, é porque a minha fé não foi alcançada em Deus para possuir a vitória, que no mundo espiritual já é minha. Já é minha. Olha que interessante. Muitas batalhas, elas são perdidas antes mesmo de começar. Como assim, pastor? Existe pais que perde a batalha desistindo dos seus filhos antes mesmo de começar. Quando ele diz assim, esse filho não tem mais jeito não, nem vou orar mais, nem vou mais pagar, não vou mais jejuar, não vou mais buscar o Senhor, porque não, ele e Deus se vira, já perdeu a batalha antes mesmo de começar. Antes mesmo de começar. Não, eu desisto desse casamento, não tem mais jeito, já perdeu a batalha antes mesmo de começar. Por quê? Porque a fé não alcançou em Cristo o poder que Cristo já nos deu. A vitória pertence aos filhos de Deus. Quando nós entendemos esse princípio, nós não entramos em uma guerra espiritual desguarnecido. Nós não entramos numa guerra espiritual desprotegido. Nós não entramos numa guerra espiritual de qualquer jeito, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores dos ares. Nós sabemos que a guerra é vencida no mundo espiritual. Mas quando nós temos uma mente limitada, nós achamos que o problema é com a gente. Nós achamos que o problema é o casamento, achamos que é o filho, achamos que é a pessoa, achamos que é a situação, é a circunstância. Pastor, mas eu não posso endemoniar tudo, eu não posso dizer que tudo é demônio. É verdade, nós não podemos dizer que tudo é demônio. Mas nós precisamos entender que se nós estamos em Cristo, buscando em Cristo, relacionamento direto com Cristo, a nossa mente está em Cristo, nós também não podemos agir por nossa conta. Nós precisamos buscar resposta em Deus, precisamos confiar em Deus, precisamos buscar sabedoria em Deus, precisamos confiar em Deus. Se eu não tenho algo para falar, eu preciso esperar Deus me dar uma resposta, para então as palavras saírem da minha boca. Sabe por quê? Porque a minha mente está conectada com Deus. Salomão diz que o precipitado nas palavras peca. Mas tem coisa que tem que falar, talvez seria. Mas a questão não é falar, é o que falar. Porque quando a sua fala procede de Deus, ela vem para abençoar.
ela vem para resolver, ela vem para glorificar o nome de Jesus. Quem está entendendo diz amém. O que é que distingue uma pessoa da outra? É a forma de pensar. Até Deus tem cuidado com aquilo que ele pensa. Jeremias 29:11 diz assim, eu sei muito bem o que tenho em mente para vocês, diz o Senhor Jeová. Quero que tenham paz e não calamidade. Quero dar a vocês um futuro e uma esperança. Deus, ele sabe muito bem qual é o pensamento dele para mim e para você. O pensamento dele é de paz, o pensamento dele é de vida, o pensamento dele é de futuro e de esperança. Então Deus, ele é bem consciente do que ele quer para mim, do que ele quer para você. Eu e você precisamos também ter essa consciência. Eu e você precisamos ter essa consciência de que eu sou filho de Deus, e se que o que Deus tem para mim é pensamento de paz, é para me dar um futuro de esperança, um futuro. Deus tem isso para mim porque Ele é o meu Pai, então eu também não posso querer menos do que isso. Eu não posso aceitar menos do que isso. Eu não posso aceitar menos do que um futuro de paz, de esperança. Eu não posso esperar menos de que Deus está cuidando de mim. É ter a mente tranquila no Senhor, sabendo de que apesar das circunstâncias, nós temos um Pai que cuida dos seus filhos. Nós temos um Pai. Na tradução da Revista Corrigida diz, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar um fim, dar um futuro e dar uma esperança para vocês. Então o pensamento do Senhor é esse. Então, irmãos, existem muitas falas no mundo. Diga comigo assim, existem muitas falas no mundo. O mundo hoje em dia está falando de guerra. O mundo fala assim, guerra. O mundo fala em caos. O mundo fala em crise financeira. O mundo fala em falta de dinheiro. O mundo fala em guerra social, guerra na mídia. O mundo fala em quebra financeira, quebra de empresas. O mundo fala tanta coisa. Agora a pergunta para mim e para você é: o que é que você está guardando na sua mente? O que é que você está recebendo? Quais são as informações que você está recebendo? O que que você está ouvindo? O que é que você está ouvindo? Cuidado, nós não sabemos como as coisas vão ficar. Está difícil, está complicado, são as vozes do mundo. Sim, nós devemos sim ser cautelosos diante de várias situações difíceis, mas uma coisa não pode acontecer comigo e com você: nós não podemos ser pessimistas, incrédulos, medrosos, covardes, céticos, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Quantas pessoas estão sendo covardes, céticas, perdendo a sua esperança em Deus, perdendo a sua fé em Deus? Não empresta a sua mente a serviço de Satanás, com os pensamentos pessimistas, de incredulidade. Deixa Deus dirigir os seus pensamentos, e você terá cada dia mais fé, coragem, determinação, ousadia, autoridade e conquistas para a glória do Senhor. Quantas pessoas têm dado ouvidos e emprestado a mente para o inimigo? Ela diz assim: para mim não tem mais jeito, está acabado, não dá mais. Quem está por trás disso, irmão, é o diabo. Quem está por trás disso é o inimigo das nossas almas. Nós não podemos emprestar a nossa mente para aquilo que nós ouvimos e recebemos do mundo, das vozes externas. Nós devemos cuidar da mente. Não empreste a sua mente a serviço de Satanás. Repita essa frase comigo: eu não vou emprestar a minha mente a serviço de Satanás. Mais uma vez, eu não vou emprestar a minha mente a serviço de Satanás. Quantas pessoas às vezes faz isso e não percebe que faz? Quando, pastor? Quando fala da obra, quando critica a obra, quando fala da família, quando critica a própria família, quando deprecia a própria renda financeira que tem, quando amaldiçoa o próprio salário, quando amaldiçoa os próprios filhos, quando amaldiçoa a própria família. A sua mente está dominada pelos demônios, pelos espíritos malignos. E muitas das vezes a pessoa não percebe, e a sua boca está falando aquilo que o inimigo está ganhando território na sua mente. Mas, ao contrário, quando nós declaramos palavra de vitória mesmo diante do caos,
Quando nós declaramos palavra de bênção, mesmo diante da situação adversa, quando nós declaramos de que Deus é conosco, mesmo diante das adversidades, nós não estamos contrastando, nós não estamos deixando, nós não estamos permitindo que o inimigo ganhe espaço na nossa mente, porque a nossa mente já está ocupada, a nossa mente é a mente de Cristo, a nossa mente é a mente de Cristo, amém, povo de Deus? A nossa mente é a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz para os irmãos de Coríntios, porque quem que conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Você sabia que tem muita gente que quer instruir Deus? Tem muitas pessoas que acham que sabem mais do que Deus. Quando manifesta esse espírito, pastor, de pessoas que querem saber mais do que Deus? Quando alguém quer reescrever a Bíblia, quando alguém quer dizer de que algo precisa acontecer e a palavra do Senhor não diz, mas a pessoa acha que tinha que ser, mesmo a palavra não dizendo. Ela quer conhecer a mente de Deus, ela quer saber mais do que Deus, ela quer redirecionar a vida de alguém, ela quer redirecionar a própria vida, longe da palavra de Deus. Dias atrás eu assisti num podcast, uma pessoa disse assim, Deus me ama, e o entrevistador disse assim, sim, Deus te ama, e por isso que Deus me ama, eu me apego nessa palavra, que Deus me ama. Pois bem, se apegue na palavra que Deus te ama, sim. E se Deus me ama, Deus não quer o meu mal. Sim, fato, Deus te ama, Deus não quer o teu mal. Então por que as pessoas dizem que eu vou para o inferno? Porque o que vai fazer você ir para o inferno não é o fato de Deus te amar ou Deus não te amar. É o fato da sua decisão em não amar a Deus. A palavra do Senhor diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você decide amar o mundo e as práticas que o mundo oferece, você não está amando a Deus. Quando você decide amar a sua consciência e as coisas você sabe que não é de Deus, você está indo contra o amor de Deus. O Deus te ama, o amor de Deus é imensurável por mim e por você. Mas o que vai levar alguém para o inferno não é o fato de Deus amá-lo ou não, é o fato de nós não corresponder a esse amor, nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas. Existem pessoas que elas têm uma maneira de pensar e elas querem reescrever a história, reescrever a Bíblia, elas querem encaixar isso dentro de um padrão de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor não vai passar, quer eu concorde ou não, quer eu aceite ou não, a palavra do Senhor não muda, não muda. Nós precisamos entender que a nossa mente é um campo de batalha. Não empreste a sua mente a serviço de Satanás. Deus sabe que se Ele tiver pensamentos ruins e negativos sobre eu e você, isso vai nos afetar negativamente. Isso vai nos afetar negativamente. Por isso que Deus não tem um pensamento ruim acerca de nós. Números 13, 27 a 33 diz assim, eu vou ler, escute isso. E contaram-lhe, dizendo, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas muito grande, e também ali, vivos, os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse, certamente subiremos, e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes como filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, assim também era os seus olhos. Vocês perceberam a diferença aqui, irmão, nesse texto? Esse texto ele conta a história dos espias,
dos 12 espias que foram enviados para espiar a terra prometida, a qual o Senhor havia prometido para o seu povo, que manava leite e mel. A Bíblia diz que chegando em determinado lugar, eles olharam a terra, eles viram que a terra manava leite e mel, inclusive trouxeram até alguns frutos da terra. Talvez, alguns estudiosos dizem que trouxeram uma uva, e uma uva, irmãos, normalmente para nós ela tem um tamanho, mas imagina uma uva no tamanho de uma laranja. É a terra que mana leite e mel. Aí agora, aqueles homens olham para a terra que mana leite e mel, eles veem que a terra era boa, mas 10 dos 12 chegaram diante de Moisés, diante de todo o povo, dizendo assim, ó, nós estamos perdidos, está todo mundo lascado. Mas por quê? Ó, a terra é boa, mana leite e mel, mas lá tem gigante desse tamanho, ó. Sabe o que nós somos perto dele? Nós somos como gafanhoto, eles vão, ó, pisar em nós, acabou, todo mundo morreu. Não tem mais como, deu ruim, vamos abandonar esse projeto da terra que mana leite e mel, vamos abandonar esse projeto da terra prometida, Deus mentiu para nós. Irmãos, eles começaram a depreciar a visão, eles começaram a depreciar o propósito, eles começaram a depreciar a promessa. Quantas pessoas, porque deixam o inimigo entrar na sua mente, elas perdem o foco da promessa de Deus. Deus disse para você que você ia prosperar, Deus disse para você que você ia ser feliz, Deus disse para você que Ele iria te abençoar, Deus disse para você que Ele ia manifestar dons sobre a sua vida, Deus disse para você que a sua casa ia ser abençoada, Deus disse para você que os seus filhos seriam abençoados, Deus disse para você que aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai tomar por possessão e herança, Deus disse que aonde você tocar vai ser abençoado, mas muitas das vezes nós estamos olhando como os espias apenas para as dificuldades, apenas para o gigante, apenas para as lutas, mas o Senhor hoje nos manda, e ouvir essa palavra, o Senhor hoje nos direciona a olhar para a terra como Caleb e Josué olharam. A terra é boa e o Senhor vai nos dar a vitória. Aleluia! Você está entendendo a diferença de mentalidade? Uma mentalidade, irmãos, uma mentalidade fechada para as promessas, uma mentalidade bloqueada, uma mentalidade limitada, ela faz com que você perca a visão da promessa, ela faz você olhar só problema, só adversidade. Uma mentalidade limitada faz você olhar só para os obstáculos. Não, vamos morrer, não, os caras são grandes, são gigantes, irmãos, são descendentes dos filisteus, são os gigantes da terra, nós somos como gafanhoto. Ei, Deus tem uma promessa para mim e para você, amém? Fiel é o que prometeu, ainda que a luta seja grande, ainda que a adversidade seja grande, o Senhor vai nos dar a vitória, aleluia. Precisamos entender, a nossa mente precisa estar conectada no Senhor. A nossa mente precisa estar conectada no Senhor. Olha a diferença de mentalidade de Caleb para os demais espias. Caleb fez calar a voz contrária, de derrota, de desistência, de pequenez, de invalidez, e disse em alto e bom som: nós subiremos e possuiremos a terra em herança, nós vamos prevalecer contra os inimigos. Você pode dizer essa frase comigo nessa manhã, nessa noite? Estenda a sua mão, em nome de Jesus, diga assim, ó: nós vamos prevalecer contra os nossos inimigos. Diga: nós subiremos e possuiremos a terra em herança, em nome de Jesus. Aleluia! Nós vamos. Não permita que os pensamentos limitadores te paralisem. Não permita que os pensamentos limitadores te façam desfocar do propósito, desfocar da promessa. Quantas promessas Deus já fez para você? Quantas áreas da sua vida Deus já agiu de forma milagrosa? Quantas coisas Deus já fez na minha e na sua vida, meu irmão? Para pensar. Mas o inimigo quer bloquear a nossa mente. O inimigo quer bloquear a nossa mente para que a gente desacredite, para que a gente não olhe para o futuro com esperança, para que a gente não olhe para o futuro com fé, para que a gente olhe para o futuro e diga: não tem mais jeito, não tem mais como. São pensamentos limitadores, é onde o inimigo quer nos parar. Mas olha, Josué e Caleb calaram
as vozes contrárias. Diga para a pessoa do seu lado assim, ó, tem que calar a voz contrária. Não, mas fala como profeta. Enche o seu peito assim de ar, assim, e aponta o dedinho de profeta e diga assim, ó, tem que calar a voz contrária. Quantas pessoas ficam no seu ouvido buzinando? Pi, 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 pi. Quantas pessoas ficam no seu ouvido falando, não dá, não tem jeito, dá ruim, não foi, não vai, vai morrer, não vai dar certo. Não. Ei! Cala essa voz contrária nos seus ouvidos, em nome de Jesus. Cala essa voz. Manda calar essa boca. Se você quer ter vitória na tua vida, você precisa calar as vozes contrárias. Se você quer ter vitória no seu casamento, você precisa mandar calar as vozes contrárias. Se você quer ter vitória na sua empresa, você precisa mandar calar as vozes contrárias. Se você quer ter vitória na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, na sua saúde, você precisa mandar calar as vozes contrárias. O diabo, ele tenta ganhar território na nossa mente. E ele vai ganhar território se nós ficarmos ouvindo as vozes contrárias. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, mas as coisas malignas, depreciativas, vêm pelo ouvir também. Quantas pessoas você tem ouvido? Você precisa calar as vozes contrárias. Hoje à sua volta, na sua mente, e dizer em alto e bom som, aqui não, Satanás, nós vamos prevalecer pelo nome de Jesus, nós vamos prevalecer pelo nome de Jesus, nós vamos romper pelo nome de Jesus, nós vamos vencer pelo nome de Jesus, nós vamos vencer essa enfermidade, nós vamos vencer essa dificuldade, nós vamos vencer essa tribulação, nós vamos vencer essa crise, nós vamos vencer em nome de Jesus. É assim que nós calamos as vozes contrárias. É no nome de Jesus. Mesmo que pareça que você não tenha força, não tenha condição humana, não tenha capacidade humana para estabelecer a vitória, Deus sempre te dará provas que aquilo a qual Ele te chamou se tornará uma realidade na sua vida. Eles não trouxeram a prova apenas da uva, eles trouxeram provas de outras culturas. Deus não mentiu, Deus não errou, a terra era boa. Deus não mentiu, Deus não errou, a terra era boa. Chegaram diante dos homens e falaram, a terra é boa, olha o tamanho dessas frutas, olha o tamanho. Quantas vezes você já certificou de que algo que Deus está fazendo na sua vida é verdadeiro, mas por causa das vozes externas, você está desacreditando daquilo que Deus já falou, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já mostrou, daquilo que Deus já provou. A terra era boa, não tinha como negar. Pode se alegrar, ainda que lá tenha gigantes, ainda que você enfrente adversidade, ainda que lá tenha lutas, o lugar que Deus te plantou é o lugar que mana leite e mel, amém, povo de Deus? Você vai colher o melhor dali, você vai viver o melhor que existe ali, você vai desfrutar do melhor que tem ali. A terra que Deus te planta nunca é terra para te devorar, nunca é terra para te matar, nunca é terra para te destruir, porque a terra que Deus te plantou mana leite e mel, aleluia, mana leite e mel. Por que eu entrei nesse casamento? Ei, descubra quem é o teu adversário. Por que eu entrei nesse negócio? Ei, descubra qual é o teu inimigo. A terra mana leite e mel, a terra dá fruto, a terra dá resultado, a promessa é real. No seu emprego tem leite e mel, amém? Na sua casa tem leite e mel, amém? No seu bairro tem leite e mel, amém? Na sua igreja tem leite e mel, amém? Ei, a terra é boa, a terra é boa, a terra é boa. Desfrute da terra qual Deus te colocou. Nós temos o costume de sempre amaldiçoar a terra, amaldiçoar o lugar. Não vai, não tem jeito. Ei, Deus está dizendo, a terra é boa. A terra é boa. Eu prometi para vocês, a terra é boa. Não permita que as vozes negativas abafem a voz profética.
Não permite que as vozes negativas abafem a voz profética. Deus nos plantou para vivermos e desfrutarmos do leite e do mel. Amém, povo de Deus? Ainda que tenhamos que passar por desafios, mas essa é a promessa do Senhor. Então confie na voz do teu Deus. Confie na voz de Deus, não na voz do homem. Confie na voz de Deus, não na voz externa. Confie na voz de Deus, não no que o teu olho está vendo no momento. Confie na voz de Deus. Diga comigo nessa noite: eu preciso confiar na voz de Deus. Diga: eu preciso confiar na voz de Deus. Escuta, a terra já está condicionada, a terra já manava leite e mel. Não era a oração que iria condicionar a terra, não era profetizar que iria condicionar a terra, não era jejuar que iria condicionar a terra. A terra precisava ser possuída, a terra precisava ser tomada. Eu quero dizer para você hoje, tem coisa que Deus já te deu, você precisa tomar, você precisa possuir. Aí eu vou orar para saber se é de Deus. Ei, crente, a terra já é boa, a terra já mana leite e mel, já tem uma promessa liberada. Não adianta mais orar e jejuar para que a terra fique boa. Não, ela já é boa. Você precisa ter coragem para possuir, para tomar, para ir em frente, porque Deus já te deu. Tem coisa que Deus já te deu, você tem que tomar. Tem coisa que Deus já te deu, você tem que possuir. Tem coisa que Deus já te deu, você precisa conquistar. Tem coisa que Deus te deu, você precisa pegar. Eu quero que Deus trabalhe nesse casamento. Ei, Deus já curou, Deus já restaurou, Deus já fez. Creia, tome posse, absorva, tire a sua dependência da outra pessoa, coloque a sua dependência em Deus. Deus já entrou com providência. Tome posse, tome posse. A terra já é boa, a promessa já existe. A terra sempre vai devolver aquilo que nela for semeado. A terra sempre vai devolver aquilo que nela foi semeado. Deus nos plantou para vivermos e desfrutarmos do leite e do mel, ainda que tenhamos que passar esses desafios. Deus está dizendo nessa noite: mude a sua mentalidade, revista-se da fé, de coragem, iniciativa, ânimo e parte para cima. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu tenho vontade de fazer determinada coisa. Ei, saia da vontade, vai para o campo da ação. Saia da vontade. Tem gente que fica só na vontade. Eu tinha vontade de fazer determinada coisa. Ei, se Deus falou com você, você tem fé, você acredita, vai! Se você tem uma palavra de Deus, meu irmão, vai que é sua. Só não tome decisão sem uma direção de Deus, porque aí vai dar ruim. Mas se você tem uma palavra, assim como o povo de Israel tinha uma palavra: essa terra eu dei para vocês, ela mana leite e mel. Vai lá olhar ela. O povo olhou: Deus, quero não, dá uma terrinha melhor. Pode ter até, os frutos podem até ser menorzinho, mas dele que não tenha gigante. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que Deus nos dá, meu irmão, tem que ser conquistado. Já está liberado, mas você tem que conquistar. Você tem que pegar. Eu quero ser cheio de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Já está liberado, busque, pegue, vá para cima, jejue, consagre, busque o Senhor já liberou. Eu estou pegando, eu estou recebendo, em nome de Jesus. O Senhor vai fazer na minha vida, há uma promessa, eu recebo, eu creio, eu quero, eu vou, em nome de Jesus. Não fique só querendo, não fique só pensando, haja. Olha, Deus quer mudar a nossa mentalidade nessa noite. Tem uma promessa para cumprir na minha e na sua vida. Amém, povo de Deus? Tem uma promessa para cumprir na minha e na sua vida. Tem terra cheia de fruto para ser conquistada. Tem um futuro de paz e prosperidade que Deus já reservou para você. Mas o que é preciso possuir? Então vai lá e possua em nome de Jesus. Vai lá e possua. A terra sempre vai devolver aquilo que nela for semeado. A terra é boa, foi Deus quem te deu. Você possui o lugar, é bom, foi Deus que te plantou. Então semeie na terra. A terra é boa e a terra vai devolver através de muitos frutos toda a semente que nela foi semeada. A terra é boa, Deus te deu, você possuiu. Então plante semente. Plante semente.
Depois de um tempo, essa semente vai brotar, essa semente vai germinar, essa semente vai frutificar, e ela vai devolver para você aquilo que você semeou na terra que é boa. Olha o que Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite. Tem muita gente que quer colher aquilo que não plantou. Tem muita gente que quer colher amor da esposa, amor do esposo, mas ele não planta. Tem muita gente que quer colher carinho, atenção, mas não planta. Tem muita gente que quer colher respeito, mas não planta. Tem muita gente que quer colher um relacionamento saudável, mas não planta. Não sabe pedir perdão, não sabe reconhecer erro, não sabe se humilhar. Escuta, tudo aquilo que você planta na terra boa, quando você crê, a seu tempo, essa terra vai te devolver. Essa terra vai te devolver os frutos. Essa terra vai te revolver. Se é no relacionamento, esse relacionamento vai te devolver, vai ter alegria nesse relacionamento, vai ter paz nesse relacionamento, vai ter mais atitude de amor, de respeito nesse casamento, nesse relacionamento, porque a terra é boa. Agora, se você desacredita da terra, você só libera a palavra, não tem jeito, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. É a semente que você está plantando, e é o que você vai colher. Você precisa acreditar na terra. Você precisa acreditar na terra. Quem está entendendo nessa noite? Você precisa acreditar na terra que Deus te plantou. Você precisa acreditar no lugar que Deus te colocou. Você precisa acreditar na responsabilidade que Deus te confiou. Você precisa acreditar, porque vai dar fruto, vai dar resultado. Porque se você não acreditar, você está plantando na terra que é boa. Você está plantando pessimismo. Você está plantando incredulidade. Não adianta, irmão, nós sempre estamos plantando alguma coisa. Olha para a pessoa do seu lado e diga só: nós sempre estamos plantando alguma coisa, boa ou ruim, mas sempre plantando. Está sempre plantando. Ah, pastor, mas de vez em quando eu planto coisa boa. Tudo bem, você planta de vez em quando coisa boa, mas sempre está plantando coisa ruim. Quem é que vai crescer mais? Quem é que vai frutificar mais? As coisas ruins vão abafar as coisas boas. A lei da semeadura é real. Nós precisamos entender isso. A terra é boa. Se você planta, você vai colher. O Salmo 126 diz assim: os que semeiam em lágrimas secarão, colherão com alegria. Levanta a sua mão para o alto, como quem está crendo. Diga assim: em nome de Jesus, tudo que eu semeei de bom, com lágrimas, eu vou colher com alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Tudo que você plantou nessa terra com fé, com esforço, ainda que com lágrimas, terá uma recompensa. Você verá o fruto do seu trabalho, você verá a recompensa das obras das suas mãos. Creia nisso em nome de Jesus. O que é que está impedindo você de progredir? O que é que você precisa fazer para mudar? Como você quer viver? Você já viu aquelas pessoas que, irmãos, elas não fazem questão de querer plantar coisas boas. Elas não fazem questão de querer mudar aquilo que elas estão recebendo. A vida é uma lei de plantio e de colheita. Não reclame daquilo que você está recebendo. Não reclame daquilo que você está recebendo. Olhe para aquilo que você está plantando. Tem muitas pessoas que reclamam do que está recebendo, mas não consegue, está tampado. Não consegue enxergar o que está plantando. A terra é boa. Às vezes o casamento é bom. A mulher é uma mulher abençoada. O marido é um marido abençoado. Os filhos são abençoados. Mas a pessoa está cega. Ela não vê, ela não enxerga. E ela está semeando na terra palavras de maldição, palavras ruins. Porque os olhos dela estão focados no exterior. Os olhos dela não estão focados na promessa. E ela não consegue enxergar o que Deus tem para ela. Os olhos delas estão focados apenas no exterior do mundo. Nos aplicativos da vida. As coisas da internet, no mundo colorido. No mundo de faz de conta. Deus colocou na tua vida uma vida real, um casamento real, uma família real, um povo real, uma vida real para você viver.
para você cuidar, para você ser cuidado, para você amar, para você ser amado, para você conquistar. É uma vida real, de plantio e de colheita. Não reclame do que você está colhendo, se você não se importa com o que você está plantando. Nós precisamos entender. Podemos continuar a reclamar da situação, apesar de crer na promessa. Não tem só a liberação de Deus, tem a minha também. Então você pode reclamar da situação dos relacionamentos, você pode estar vivendo situação econômica diversa, problemas de saúde, você pode estar vivendo diversos problemas, e esses podem estar impedindo o seu progresso, a sua prosperidade, e você só reclama. Eu ouvi uma frase certa vez de que a gratidão é a palavra que sai da boca dos filhos como adoração a Deus, mas a murmuração é a palavra que sai da boca dos homens para adoração aos demônios. Adoração a Deus são palavras de gratidão, palavras de elogio. Murmuração são palavras de adoração a Satanás. O que você está plantando na terra que Deus te deu? O que você está plantando no casamento que Deus te deu? O que você está plantando na família que Deus te deu? Quem está aqui comigo nessa noite? Escuta, isso aqui é espiritual. Isso aqui é espiritual, você precisa entender, tenha percepção espiritual. O que é que você está plantando nesse casamento? O que é que você está plantando nessa família, na vida desses filhos? O que é que você está plantando no ministério que Deus te confiou? O que é que você está plantando? O que é que sai dos seus lábios? Muitos não colhem as bênçãos de Deus, que já estão liberadas, porque elas não declaram. Elas não declaram através da palavra de fé as bênçãos liberadas, mas elas declaram as palavras de murmuração. Elas murmuram contra o casamento, elas murmuram contra o cônjuge, elas murmuram contra os filhos, elas murmuram contra o ministério, elas murmuram contra a saúde, elas murmuram contra o emprego, elas murmuram contra as finanças, elas murmuram, enquanto isso está adorando a Satanás, aos demônios, e os demônios ganhando espaço, os demônios ganhando espaço, os demônios ganhando espaço. Mas eu preciso dizer para você aqui nessa noite, a terra é boa. A terra é boa. A terra é boa. A terra é boa. Deus não dá coisa ruim para ninguém. Se foi Deus que deu, é boa. Se foi Deus que deu, a terra é boa. Ela mana leite e mel. Mas você precisa possuir. Você precisa possuir. Tem coisas que não foi Deus que deu, mas você possuiu. Mas agora você tem que tomar como sua. E se Deus abençoou, você tem que declarar e fazer agora, através da sua fé, se tornar leite e mel. Deus pode mudar a história, Deus pode mudar a circunstância. Escuta, o povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia. Babilônia não era um lugar para o povo de Deus. Babilônia era um lugar de escravidão. Sabe o que Deus disse para o povo? Disse o seguinte: por causa do pecado de vocês, eu permiti que vocês fossem levados cativos. Vocês vão ficar nesse cativeiro por 70 anos. Quantos anos? 70 anos. Mas durante o tempo que vocês ficarem aqui. Por que 70 anos? Eu fui estudar. Porque 70 anos era o tempo que leva uma geração. Então Deus estava dizendo: vocês vão ficar uma geração aqui dentro. Só que tem o seguinte: a maldição não foi eu que liberei para vocês, foi vocês que escolheram por causa do pecado. Mas durante o tempo que vocês estiverem aqui, se vocês orar pela paz dessa terra, se vocês orarem pela prosperidade dessa terra, vocês vão prosperar junto com ela. Se vocês abençoar o lugar onde vocês foram levados cativos, vocês vão crescer, vão ser abençoados junto com eles. Agora, se vocês amaldiçoar o lugar, vocês vão sofrer junto. Você está entendendo? Você está entendendo o poder da palavra, o poder da liberação?
Em outras palavras, Deus estava dizendo: Jerusalém é o lugar da promessa, Israel é o lugar da promessa, lá mana leite e mel, lá era para vocês ficarem, lá era para vocês estarem, mas por causa do pecado, vocês foram levados cativo para a Babilônia. Só que tem uma coisa: se vocês liberarem palavra de bênção, se vocês abençoarem, se vocês profetizarem, se vocês orar, eu transformarei o lugar de cativeiro em um celeiro de prosperidade. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, há poder nas suas palavras. Diga para a pessoa do seu lado: da sua mente tem o poder de mudar o ambiente através das palavras de fé liberada. Você está entendendo, irmão? Para de reclamar. Quanto mais você reclama, você vai para o deserto. Ó, quanto mais você reclama, mais você vai para o deserto. O povo de Israel poderiam ter alcançado a terra prometida, diz alguns estudiosos, em alguns dias ou alguns meses. Mas quantos anos eles ficaram lá rodeando o deserto? 40 anos. Olha para o irmãozinho do seu lado e diga assim: ó, murmuração faz você rodear igual barata tonta no deserto. Deus, eu quero sair dessa situação adversa. Pare de murmurar, começa a adorar. Para de reclamar, começa a glorificar. Está faltando alguma coisa, crê que Deus vai prover. Alguma coisa tá difícil, acredita no milagre, acredita no Deus da promessa, acredite que Ele é poderoso, acredita que Ele é contigo, acredita que Ele é teu Pai, você é filho de Deus, fiel é o que prometeu e Ele vai ser com você diante de todas as adversidades. Mas reclamar só te leva para o deserto. 1 Samuel 15:17, Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Esse texto, ele faz referência a Saul, que se achava pequeno, incapaz, mas se tornou rei sobre Israel. Embora não fosse a vontade de Deus, Deus o colocou à frente do seu povo, mas por causa da sua desobediência, ao deixar seguir as ordens de Deus, Deus o rejeitou como rei. Olha, irmãos, tem gente que, assim como Saul, nem era para ser, e Deus o torna. Nem era para ser. Saul não era para ser rei, mas o povo quis. Não era vontade de Deus. Deus falou: não, então tá bom. Não era para ser, mas vou fazer. Tem gente que não era para ser e Deus o torna. E depois que Deus o torna, a pessoa regride. Depois que Deus o torna, a pessoa olha para trás. Depois que Deus o torna, a pessoa volta para trás, a pessoa recai. Deus não se agrada dos que retrocedem. Deus não se agrada. Deus colocou você em uma condição. Deus espera que você prospere naquilo que Deus te colocou. Deus espera que o nome dele seja glorificado na onde ele te colocou. Essa é a síndrome de Saul. Homens que veneram seus próprios pensamentos, desobedecendo a Deus e perdem aquilo a qual o Senhor lhe confiou. Diga comigo: síndrome de Saul. Gente que acredita que pensa mais do que Deus, que sabe mais do que Deus. Assim era Saul. Não confunda vontade com autoridade. Tem muita gente cheia de vontade, mas não tem autoridade. Existem pessoas que elas têm vontade de fazer determinada coisa, mas Deus não confiou a elas fazer. Existem pessoas que querem fazer tais coisas e usam o nome de Deus. Deus não te deu autoridade para isso, então não use o nome de Deus. Se você vai fazer, faça em seu nome. Não, sou eu que penso assim, sou eu que estou fazendo, mas não use o nome de Deus. Você não tem autoridade para isso. Agora, se Deus te deu autoridade, use o nome de Deus. Diga assim, diz o Senhor, repreenda no nome do Senhor, porque vai ter milagre, vai ter vitória, vai ter cura, vai ter bênção. Olha Saul, a síndrome de Saul, confundiu vontade com autoridade. Tem muita gente cheia de vontade,
de fazer muita coisa para Deus, mas não tem autoridade para fazer. Saul, ele tinha vontade de oferecer sacrifícios ao Senhor, mas não tinha autoridade. Ele era rei, mas não era profeta. Existem pessoas que acham que elas podem fazer tudo. Não, não pode. Tem coisas que Deus deu autoridade específica para algumas pessoas. Quem está entendendo? Deus deu autoridades específicas para algumas pessoas. Eu não concordo. Briga com Deus, não é comigo. É você e Deus. Saul era um daqueles que não concordava. Mas por que só Samuel tem que oferecer sacrifício? Se tivesse algum sacerdote perto dele, falava assim: ô cabeça dura, esculhamba Deus aí para ver, eu quero ver. Reclama com Deus aí, para você ver se não vem um fogo do céu e te consome na hora. Saul, em outras palavras, estava dizendo: não, eu posso fazer também. Eu sou rei, afinal de contas, eu sou o rei. Samuel atrasou. Aí agora Saul, apressado, vai lá, prepara o holocausto, vai lá e oferece o sacrifício. Deus rejeitou, porque vontade não é a mesma que autoridade. Diga comigo: vontade não é a mesma coisa que autoridade. Não basta ter vontade, tem que ter autoridade. Se você não tem autoridade, não meta o focinho naquilo que Deus não te chamou. Se você não tem autoridade, não abra a boca para falar daquilo que Deus não te falou, não te deu autoridade. Vai dar ruim para você, vai ter problema para você. Olha Saul querendo meter o nariz onde não era da conta. Deus o chamou para ser rei, não tinha chamado ele para ser profeta. E aí agora ele quer fazer a unção de profeta, a qualidade de profeta. E aí quando ele faz, o Senhor o rejeita. Saul tinha vontade de oferecer sacrifício para Deus, mas não tinha autoridade. Mas assim quis fazer, e isso lhe custou o trono. O Senhor o rejeitou como rei. Uma mente indisciplinada sempre te levará para caminhos de derrota e comprometerá o seu futuro. Uma mente indisciplinada sempre te levará para caminhos de derrota e comprometerá o seu futuro. Discipline a sua mente para pensar em confiar na voz de Deus e nas promessas de Deus. Discipline a sua mente. Discipline a sua mente. Saul não disciplinou sua mente. Saul, ele sabia que por mais que ele tinha vontade, ele não tinha autoridade, mas ele não disciplinou a sua mente. Ele disse: eu posso e eu vou. Eu posso, eu vou fazer. Eu posso, eu vou falar. Eu posso. Não, não podia. Diga comigo nessa noite: tem coisa que eu não posso, porque Deus não me deu autoridade. Tem coisa que não pode, irmão. E olha, Saul, por não disciplinar a sua mente, ele entrou numa fria. 12 espias foram ver a terra, e 10 vieram dizendo ao contrário do que Deus havia falado, colocaram empecilhos. Somente 2 permaneceram firmes na promessa de que Deus lhes daria a terra e que manava leite e mel. Você tem que ter uma mentalidade de alguém que vai conquistar, de alguém que tem ousadia, de alguém que não se deixa intimidar por aquilo que os seus olhos veem, porque o que os seus olhos veem vão conduzir a sua vida. Se não está de acordo com o que a Bíblia diz, vista-se daquilo que é justo, que o justo caminhe por fé, que o justo não caminhe por vista, que o justo acredite naquilo que Deus lhe disse, que o justo caminhe naquilo que Deus falou, e não apenas naquilo que ele vê. Porque se você anda por aquilo que você vê, você também poderá ter uma mente limitada. Olha os espias, eles olharam, viram a terra boa, mas viram o gigante. A sua mente travou. Você sabia que tem muita gente que eles bloqueiam, eles travam quando eles vêem dificuldade? Eles travam. Olha, é o seguinte, você junta aqui 10 pessoas e fala: é o seguinte, ó um lote aqui, ó, o tamanho desse lote aqui, ó, 10 pessoas. Em 1 hora, a gente carpia esse lote inteirinho. Aí de repente, alguém diz assim, ó: 1 hora? 1 hora. Aí ele pisa no... Nossa, isso aqui está cheio de pedra, está cheio de isso aqui. Em 1 hora, R$1 milhão para vocês dividir, se vocês conseguirem. 8 fala: é nós, já pega a enxada e pá. Enquanto os outros: não vai dar não. E a parte que ele já deveria estar carpindo vai ficando para trás.
Enquanto se você, em vez de ficar olhando para a dificuldade, você está capinando, você vai alcançar a promessa, porque fiel é o que prometeu. Pare de ficar olhando o problema. Pare. Olhe com os olhos da fé, porque o resultado vai vir e o nome de Jesus vai ser glorificado. Disciplina a sua mente. Não queira executar aquilo que Deus não mandou. Não queira fazer aquilo que Deus não direcionou. Não seja como Saul. Saul teve uma mente, uma síndrome. A síndrome de Saul é uma mente descomprometida com a palavra. Tenha uma mentalidade de Caleb e Josué, que mesmo diante da adversidade acredita que fiel é o que prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai dar a vitória. Aleluia! Diante das notícias contrárias e negativas, a voz profética tem que se levantar. Diante das notícias contrárias e negativas, a voz profética tem que se levantar. Muitas coisas que estão fortalecendo negativamente áreas das nossas vidas, elas só estão lá porque a voz profética está calada. Tem um pensamento de gafanhoto, tem visão pequena de si mesmo, mas Deus te diz que chegou o tempo e a hora da voz profética se levantar. Chegou o tempo de você crer no Deus que vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Chegou o momento. Se coloque em pé em nome de Jesus. Sua mentalidade de fé em Deus pode levar você a níveis que ninguém jamais pensou que você podia chegar. Hoje você tem que romper com esse estigma das pessoas dizerem aquilo que elas acham de você e para você. Palavras malignas que você não vence, não rompe, não avança, não conquista. Está sempre querendo uma companhia, porque não acredita em si mesmo. Dê um basta nisso hoje. Chega. Dê um basta nisso hoje. Essa mentalidade. Não tenha medo de pensar grande, porque o nosso Deus é grande, amém? Não tenha medo de pensar grande, o nosso Deus é grande. 1 Samuel 17, Deus deu a vitória para Davi, contra o gigante Golias, salvando a nação de Israel, porque Davi se recusou a ser intimidado pelas palavras do inimigo. Davi sabia que em Deus ele podia vencer aquela batalha, e guardou a sua mente das palavras do inimigo. Davi ficava dizendo: quem é você para vir contra mim? Em outras palavras, Golias dizendo: olha o seu tamanho. Davi disse: eu por acaso sou um cachorro para você vir com pedra? Golias estava atacando a mente de Davi. Não tem homem aí não para guerrear contra mim? Manda uma criança. Olha a guerra psicológica, quem está entendendo? Golias estava querendo atacar a mente de Davi. Quantas vezes o inimigo tem tentado atacar tua mente? Você não vai dar conta não, você é fraca, você é fraco. Você? Não tem alguém melhor não? Ou não tem alguém pior talvez que você? Olha o inimigo querendo atacar tua mente. Davi não permitiu. Davi disse: você vem a mim com lança, com espada, com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Não permita o inimigo atacar a sua mente. Não permita. Guarde a sua mente das palavras de afronta do inimigo. Foque no que Deus já falou a seu respeito. Veja o poder da mentalidade correta, irmãos. Com a mentalidade correta em Deus, Deus te tira de baixo e te coloca em cima. Com a mentalidade correta em Deus, Deus te tira de baixo, te coloca em cima, e o nome dele é glorificado. Se você tiver uma mentalidade correta em Deus, não importa a situação que você esteja passando, Deus tem poder para mudar o quadro e mudar a história da sua vida. Deus tem poder. Depois que Davi venceu pelo poder do nome do Senhor Jesus, Saul deu a Davi um posto elevado. Deus quer te elevar de nível. Quem crê nisso nessa noite? Deus quer te elevar de nível, mas para isso é preciso disciplinar a sua mente em Cristo e na sua palavra. Deus quer te elevar de nível, mas você precisa disciplinar a sua mente em Cristo e na palavra. Tem gente que não cresce mais em Cristo e na palavra porque não é ensinável.
Não se deixa ser ensinado. Não é ensinável no que diz respeito ao que Deus ensina, e não é ensinável no que diz respeito ao que Deus usa os profetas, a liderança para ensinar. Já poderia estar em um nível maior e melhor, mas não está ainda, porque não é ensinável. Não se deixa ser ensinado. Discipline a sua mente hoje. Pensamentos corretos sempre nos levam a atitudes corretas. Às vezes perdemos por causa de atitudes negativas e pensamentos negativos. Tem muitas pessoas na casa de Deus que estão atrasadas na conquista, está atrasado no crescimento, está atrasado no avanço, porque pensamentos negativos têm os levado a atitudes e posturas negativas. Olha quanto que isso é sério. Escuta, já era para você estar lá na frente na vida espiritual. Já era para você estar em níveis mais altos em Deus e mais profundos em Deus. Mas às vezes está na mesma. Às vezes ainda está na mesma. Na casa de Deus está atrasado na conquista, no crescimento e no avanço, porque os pensamentos limitadores, pensamentos negativos levam a atitudes e postura negativa. 1 Samuel 19, Saul começa a tentar matar Davi. Em 1 Samuel 20, Davi vai para dentro de uma caverna se esconder. Nenhum homem com mentalidade de campeão, com a mentalidade de vencedor, com a mentalidade certa, passa mais do que um dia dentro da caverna. Vou repetir. Nenhum homem com a mentalidade de campeão, com a mentalidade de vencedor, com a mentalidade certa, passa mais do que um dia dentro da caverna. No 1 Samuel 23, Davi saiu da caverna e ele passou a ter pensamentos positivos no Senhor. E ele disse: em ti, Senhor, coloco os meus pensamentos. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, se você está na caverna, hoje é dia de você sair de lá. Ninguém que tem um pensamento de vencedor fica mais do que um dia. Ninguém. Só está faltando você determinar dentro de si quem você é. Porque quando você está determinado, consolidado dentro de você, dentro de si, o que falaram ou o que falam, o que poderão falar, não tirará você do lugar aonde Deus te colocou. Aleluia. Aleluia. Não vai te tirar. Se você não souber quem você é, vão roubar tua paz, vão roubar teu humor, vão dizer onde você pode ou não pode ir. Você tem que saber quem você é em Deus. Você tem que saber quem você é em Deus. Amém, povo de Deus? Você tem que saber quem você é em Deus. Se os nossos pensamentos forem maus, são as coisas maus que acontecerão na nossa vida. O que Deus quer é que você cresça. Você tem que derrubar hoje o inimigo e aprender a lidar com o seu dia a dia e vencer os maus pensamentos. Pensamentos negativos estão interligados com atitudes negativas. Muitos dizem: eu queria ter outro comportamento, eu queria ter outra postura, eu queria agir de maneira diferente. Mas sabe por que não consegue? Porque os pensamentos são ruins, logo as atitudes são ruins. Mude seus pensamentos e você mudará o seu comportamento. Mude os seus pensamentos e você mudará o seu comportamento. Amém, povo de Deus? Mude. Eu quero concluir dizendo: só tem uma maneira de você vencer os pensamentos negativos, usando a palavra de Deus. Creia e acredite no que ela diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém pode instruir a Deus, mas nós, eu e você, temos a mente de Cristo. Eu e você temos a mente de Cristo. Amém, povo de Deus? Nós temos a mente de Cristo. Os dias são de crises. Deus permite a crise para que a voz profética se levante. Você precisa usar a voz profética. Eu não sei o que é que você está lidando, mas eu quero desafiar você a levantar a voz profética hoje e dizer: eu creio nas promessas, eu creio no que Deus tem para mim, eu creio na palavra do Senhor, eu creio que a terra é boa, eu creio que a terra mana leite e mel, eu creio que tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Eu creio em nome de Jesus. Levanta suas mãos para o alto em nome de Jesus. Comece a declarar nessa noite em nome de Jesus.
Comece a declarar que você crê nas promessas do Senhor. Levante a sua voz profética nessa noite. Levante a sua voz profética. Levante a sua voz profética. Levante a sua voz profética nessa noite, em nome de Jesus. Comece a declarar em nome de Jesus. Qual é a circunstância que você está vivendo, adversa hoje. Comece a declarar sobre essa terra. Comece a declarar que mana leite e mel. Comece a declarar, talvez você está vivendo uma crise. Comece a declarar em nome de Jesus: a terra é boa, o milagre vai vir, a bênção vai chegar. Eu creio que Deus é fiel, eu creio que Deus me abençoa, eu creio que Deus é comigo, eu creio que Deus já me deu vitória, eu creio que em nome de Jesus eu vou colher os frutos, em nome de Jesus. Abra sua boca, irmão, abra sua boca, irmã. Comece a declarar em nome de Jesus: a terra é boa, a promessa existe, a terra é boa, a promessa existe, a terra é boa, a promessa existe. Comece a declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declare, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus.